Chamado para pastorear. Com essa frase, nós iniciamos mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Você que está aí acompanhando nossos episódios, os programas que temos realizado, seja bem-vindo para mais um momento em que vamos conversar sobre missões. Vamos falar sobre pastoreio, né? Pastoreado e sobre missões também. Esse aqui é mais um episódio que vai para a playlist das missões, né? A gente já tem vários e esse será então mais um. E para este momento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Eliezer de Souza. Pastor Eliezer, seja bem-vindo ao nosso podcast. Professor Anias, irmã Caritana aqui presente também, Deus abençoe. É um prazer imenso estar aqui no podcast Cristianismo Inteligente. Eu dizia aqui em off que eu estou me sentindo, eu estou me achando, sabe, inteligente. E eu dizia que só tem vindo pessoas inteligentes, né? Que assim seja, né? É verdade. Comigo, me refiro, que eu não lhe decepcione. Não. E o senhor tem já uma trajetória aí bem importante, né? No reino de Deus, eu vou dizer assim, né? A igreja, especialmente na nossa igreja, né? Na nossa Assembleia de Deus, aqui do estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, né? Aí, antes de começar do começo, como eu digo, né? Sim. De onde é que o senhor veio e tal, sim, e a sua trajetória na sequência, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do pastor Eliezer. O pastor Eliezer, ele tem uma formação técnica, né? Na área de mecânica, e atuou durante muito tempo na Petrobras, né? Isso. A empresa brasileira, e com a especialização em planejamento estratégico. Tem um nomezinho aí que o senhor falou, né? De paradas de manutenção. Pronto. De refinarias. E teve um hiato aí, né? Que foi missões, né? O período de missões. Exato, 10 anos de hiato. Pronto. Então, eu quero que o senhor fale também sobre esse momento. Pastor Eliezer também tem formação em teologia na nossa escola teológica, a STADEB, né? E ele é o esposo da irmã Maria Auxiliadora. Isso. E tem 3 filhos: Lídia Nara, Elieber e Eliabner. Isso. E o Elieber foi quem já deu uma netinha. Elise Luna. Elise Luna. Muito Isso. bem. Ela quer que diga completa, Elise Cruz Luna. Pronto. Cruz da mãe, né? Pelo lado do sobrenome da mãe, e Luna do lado de Elieber. Sim. E então, a irmã Auxiliadora, falando aí do Luna, né? Ela é também irmã do pastor Reginaldo Luna, né? E Roberto Luna, cantor. E o cantor Roberto Luna. Socorro Luna. Sim, a irmã Socorro Luna, que é da área de psicologia, né? Isso. Eu cito eles porque são os mais conhecidos no meio. Tem a Mariluz também, que é lá de Pirangi. E o pastor Reginaldo Luna, ele tá devendo a participação dele aqui. Né? Mas eu já cobrei, né? Em breve ele vai pagar. A família dela tem outro pastor que é Ronaldo Luna. Sim. Esse eu não conheço. Ele foi formado pela Igreja Nazareno. Muito bem. Bom, pastor, então o senhor é de onde? Fala aí sobre isso. Eu sou de Natal, da Gema. Meus pais eram do interior, morando naquela região do Mato Grande, por ali. Parazinho e aquela região. A seca apertou. E eles disseram, vamos para Natal, vamos cuidar dos meninos, dos filhos e dar estudo para eles. Então eu já sou da leva que nasceu aqui em Natal. Sim. Eu morei na Cidade da Esperança, sou oriundo da Cidade da Esperança. Logo que eu nasci, meus pais saíram do Alecrim e foram morar na Cidade da Esperança. Foi um dos primeiros conjuntos, né? Isso, na gestão de Aloysio Alves, né? Isso, eu lembrei. Eu morava de frente à rodoviária. Eu vi a rodoviária, né, sendo construída. Que é chamada rodoviária nova, né? A nova, porque a antiga era na Ribeira, né? Isso. Mas ela já faz tanto tempo que... Pois é. Não estão chamando nós de nova, não. Esquece que tem uma na Ribeira.
E como foi a sua conversão? Seus pais já eram evangélicos? Então, eu nasci no evangelho, né? Meus pais já eram evangélicos. Como criança, eu acompanhava meus pais, minhas irmãs, acompanhava para a igreja de Nazaré, onde hoje é Apolo. Também me congreguei ali na Cidade da Esperança. Quando criança, depois passei para a Central, me congregando já como adolescente. E como adolescente foi que eu tive, de fato, um encontro com Cristo. Porque até então eu era filho de crente. Como foi esse encontro aí? Professor Ananias, foi um negócio muito interessante. Irmã Caritana e amigos que estão nos acompanhando por esse podcast. Eu nunca imaginei que eu seria pastor, né? Que eu seria missionário. Então, eu estava num culto, adolescente, eu creio que entre 13 e 14 anos, eu estava num culto onde um missionário estava pregando a palavra. E eu estava no Templo Central, sentadinho ali, acompanhando a minha irmã. O missionário era Kemuel Sotero. Ele tinha vindo, eu lembro. Né? Veio do Sul pregar. Isso. E ele estava pregando, fez o apelo, e eu fiquei ali sentado. O irmão Agimiro, que era muito conhecido na época, os mais antigos conhecem quem era Agimiro. Ele era aquele que descia do púlpito e ia fazer o apelo lá no banco. Ele passou por mim e fez o apelo, e eu aceitei a Jesus como Salvador, mas voluntariamente. Sim. Passei à frente, me ajoelhei, como todo cidadão que precisa aceitar Jesus. E ali, aos pés da cruz, eu me rendi a Jesus. Até hoje, graças a Deus, estamos na obra do Senhor. Isso é interessante porque, mesmo o senhor tendo nascido no lar cristão, né, vivenciando, né, essa parte toda, sim, mas precisou desse momento. Sim, eu prego isso. Toda pessoa precisa deste momento. É uma etapa que não podemos pular. Está aos pés da cruz, contrito, humilhado, confessando os seus pecados diante de Deus, reconhecendo Jesus como Salvador. E esse encontro, ele é marcante. Para mim foi uma noite inesquecível. As luzes depois parece que brilhavam mais. E eu tive aquele tempo de eu e Deus, eu e Jesus, eu e o Espírito Santo, no altar ali. Mesmo muito de tenra idade, né? Muito jovem, mas eu precisava fazer aquilo. Certo. Eu precisava chegar ao altar e não pular esta etapa. Para mim foi muito interessante, muito marcante. E hoje, com autoridade, eu posso fazer um convite e dizer: você precisa aceitar Jesus, você não pode pular essa etapa. Muito bem. E com relação ao casamento, né? Uma auxiliadora. Foi lá no Templo Central que conheceu? Como foi essa parte? Essa é uma love story e uma longa história. Então, eu já crente, né, batizado, eu tive que me batizar para cantar no Conjunto Vitória, porque naquela época você tinha que se batizar, senão não cantava nem tocava. Eu queria também ser batizado, mas não necessariamente teria que ser por isso. Mas era uma regra, só cantava ou tocava se batizasse. Eu não antecipei o meu batismo, eu já ia me batizar. Então me batizei e ali então fiz uma entrevista com o irmão Nelis Gonzaga e o irmão José Lins, que eram os líderes, e disseram: terça-feira tem ensaio. No ensaio eu subo numa sala que tinha lá na Central. Quando eu olho, está o conjunto de pé ensaiando e na frente do conjunto uma garota tocando acordeon. Era auxiliadora. Ali eu amei, foi amor à primeira vista. E nós noivamos, casamos, e hoje, graças a Deus, já são, desde que 9/12/83. Sou casado com auxiliadora. Uma benção. Há um tempinho já. Bastante tempo, né? Com 3 filhos, lindos e maravilhosos. Lídia Nara, como você falou no início, Elieber e Eliabner. 2 noras, porque Elieber é casado com Denise, e Eliabner casou-se recentemente com Ricarla. Sim. Ricarla Nobre. Esse período que o senhor passou lá no Templo Central, depois casou com a auxiliadora e tal, aí o senhor passou um tempo se congregando lá. Isso, tocando. Eu não era baterista. Sim. Naquela época não tinha bateria porque era pecado bateria. Era só um tarol e um prato. Mas eu me lembro do senhor baterista. Porque depois, aí deixou de ser pecado, né? liberaram para as igrejas terem bateria. E lá no Conjunto Pirangi, a gente montou uma banda para louvar o Senhor.
Então era Roberto Luna cantando, a auxiliadora também, a irmã dela, Socorro Luna, e eu comprei uma bateria. Na verdade, eu não era baterista, eu era o dono da bateria. Só tinha ensaio quando eu queria. Eu não tocava bem, eu não me considero baterista, porque um baterista que toca só um ritmo não é baterista. E eu só toco o ritmo. Então, depois eu convidei outro irmão para tocar bateria e comigo ali, aqui e acolá eu tocava os meus ritmos. E outros instrumentos? Não, eu toco nos instrumentos, mas não toco o instrumento. É importante, viu, essa diferença do U e no. Então... Porque tem gente que toca U e acha que toca... Gente que toca nu e acha que toca U, né? Eu só toco Divino Companheiro em Dó maior. Se você botar em Fá maior, eu já não sei. Uhum. E além do mais, a auxiliadora tem que dizer o tempo de mudança das notas. Mas o ritmo da bateria era guaranha? O senhor lembra qual era? Era o ritmo de Shirley Cavalhais. Só dava Shirley Cavalhais, eu tocava muito bem o hino de Shirley Cavalhais. Eu acho que é Guarani, se eu não me engano. É porque ela tem outros, né? Os mais antigos, né? Teria que ver qual o hino para saber que ritmo é esse. Pois é, mas eu gostava, eu gostava de louvar e tipo um hobby também. Certo. Uhum. Mas eu comecei o momento aqui citando a frase, né? Chamado para pastorear. Sim. Então, em um determinado momento da sua vida já na igreja, já casado, já envolvido nesses trabalhos todos da igreja, houve esse chamado, né? Isso. Então, como foi que se deu isso inicialmente? Eu creio que desde criança a gente já pressentia, eu já pressentia que Deus tinha algo diferente. As pessoas já me diziam, Eli, me chamavam de Eli, né? Você tem algo diferente. Você tem algo que Deus tem um plano na tua vida, Deus tem algo diferente no ministério. Então um dia eu me lembro que estava eu e meu irmão Maninho, hoje ele é pastor também, e nós fizemos um culto doméstico em casa, na Cidade da Esperança ainda, o menino. Então eu botei um paletó, subi na cama com ele, fizemos um culto, e depois eu olhando para ele, olhando para o espelho, olhava para mim, me via, eu dizia, Maninho, olha aqui, só o paletó eu já tenho, eu acho que eu vou ser pastor, e para ser pastor só precisa agora de uma pasta. Porque na minha mente o pastor tinha que ter o paletó, a gravata e uma pasta, porque eu via os pastores com a pasta. Eu dizia, para ser pastor só falta a pasta. Teve um tempo que eu comprei uma pasta. Para botar a Bíblia dentro. Para botar a Bíblia dentro. Então começou por aí, né? Já pressentindo que Deus tinha algo na minha vida. Então lá na frente, já como líder de jovens, eu fui líder de jovens na Cidade Alta, um templozinho bem pequenininho, era uma garagem lá onde... perto da casa do estudante, onde começou o templo da Cidade Alta. Fomos líder de jovens ali, e depois então eu fui líder de jovens em Conjunto Pirangi. E ali foi o laboratório de Deus na minha vida. Foi onde Deus nos chamou, confirmando profeticamente, por sonhos, revelações. Era muito comum as pessoas chegarem para nós, para mim, auxiliador, e dizer, Deus tem uma chamada para vocês. Me lembro bem que um dia, uma profetisa de lá de Pirangi, chamada Vilma Cipriano, ela está conosco ainda, e Deus usou a Vilma e dizia para a auxiliadora, tu acredita se tu quiseres. Ela fala assim, né? Mas vocês vão fazer uma obra missionária, vocês podem preparar o passaporte, que Deus vai levar vocês para fazer missões. E eu não pedia isso, pelo contrário, eu fugia, porque eu via o sofrimento missionário, vi o sofrimento dos pastores, e eu confesso que eu nunca partiu de mim, sabe, dizer assim, eu vou ser pastor, ou vou ser missionário. Mas o Senhor foi, ao longo do tempo, nos chamando, nos capacitando. E eu muito envolvido na universidade, eu fazia o curso de engenharia mecânica nessa época, eu comecei, não consegui concluir por causa do emprego na Petrobras. Mas bem envolvido, trabalhava na Petrobras, estudava, mas bem envolvido na liderança de jovens lá no Conjunto Pirangi. E foi um laboratório de Deus na nossa vida. De fato, me dediquei muito aos jovens, depois eu fui coordenador de jovens, a nível já, Reginaldo Luna era líder geral, e ele dividiu em setores. E eu peguei um setor, nas vésperas de eu ir para a missão. Então, nesse meio, Deus nos chama para fazer missões. E aí eu era diácono já, né?
O senhor estava em qual Em igreja? Pirangi. Pirangi. Diácono em Pirangi. Pastor Varela me indicou para o diaconato. Fui auxiliar, fui diácono. E como diácono, então, já fazia, creio que 9 anos, por aí, quase 9 anos, de Petrobras. E aí Deus, então, vai estreitando e o kairós dele chega na nossa vida. E eu me convenço realmente, ou me deixo trabalhar por Deus e me entrego para fazer missões. Era o pastor João Gomes, pastor presidente, e o pastor Miranda como diretor do DEPEN, Departamento de Missões. E ali então eu posso até abrir para você fazer outras perguntas, mas ali foi minha entrega ao Senhor, definitivamente, para fazer missões. No caso, o senhor recebeu o convite do pastor para já ir fazer missões transculturais, ou o senhor teve antes uma experiência no interior, por exemplo, em São Regional? Sim. Então, quando eu conto da chamada missionária, com detalhes, se eu for contar muito aqui, a gente vai demorar muito, mas eu contei os detalhes de sonhos, das profecias. Eu temia muito ele não aceitar. Certo. Mas ele concordou conosco, né? Então, havia uma necessidade para a Venezuela, país Venezuela. E eu tinha um sonho sobre uma cidade chamada Barcelona. Neste sonho, eu sonhei anteriormente, né? Que eu estava num terminal de passageiros e eu ouvi uma voz que dizia assim: atenção, senhores passageiros que vão para Barcelona. E eu não sabia que Venezuela tinha Barcelona. Contei da chamada missionária para o pastor e ele disse assim: irmão Eliezer, existe um convite para que você vá para a Venezuela. Agora, para você ir para a Venezuela, você precisa pastorear no interior. Aí eu lhe respondo agora, né? Sim. Você precisa passar por um estágio missiológico. Tem que pastorear aqui. Pastor Miranda, ele é muito brincalhão, ele disse, Alto do Rodrigues tem muitos demônios. Se você conseguir, em nome de Jesus, expulsar o demônio do Alto do Rodrigues, aí você vai conseguir expulsar os que tem lá na Venezuela, porque são muitos. Aí, então, ficou definido que nós íamos pastorear pela primeira vez Alto do Rodrigues. Eu, como pastor, pela primeira vez, e a cidade iria receber o seu primeiro pastor, porque não tinha pastor. O pastor era dependência, ele vinha periodicamente dar assistência à cidade, e ali ele atendia a igreja. Então, tive o privilégio de ser o primeiro pastor, eu e o casal pastoral, né? Auxiliador e eu, primeiro pastor no nosso ministério e também até emancipando Alto do Rodrigues do pastorado. Porque o dependência deixou a cidade, né, ficou só com pendência, e nós fomos pastorear durante 8 meses, valendo como estágio missionário. Ah, sim. E essa cidade do sonho, Barcelona? Sim, aí ela entra lá na frente, né? Entra lá na frente na definição de qual cidade eu ia pastorear. Senhor, peraí, só para deixar bem recortado. O sonho era a cidade de Barcelona, mas não sabia em que local era, que lugar era. Isso. Que país era e tal. Cheguei até a pensar que era Barcelona, Rio Grande do Norte. Porque tem Barcelona, Rio Grande do Norte, e tem Barcelona na Espanha, né? Pensei também, será que a gente vai para a Espanha? Mas aí, como o convite era para Venezuela, eu guardei o sonho. Certo. Quando eu chego na fronteira, sim, aí ficou definido que eu iria para as missões. Certo, okay? Pode continuar. Daí. Terminamos o estágio, e aí eu tinha que pedir as contas da Petrobras. Lembrando que eu era diácono com ação pastoral. Okay? A nível de ministério, eu era diácono com ação pastoral, com uma carteirinha de evangelista autorizado, dado pelo DEPEN. Que era comum ter naquela época. Exatamente. Então, aí nesse caso, eu tinha que pedir as contas da Petrobras, porque eu tinha me disposto a ir para a missão. Mas eu tinha direito a 2 anos de licença. Para satisfazer a família, professor Ananias, eu pedi, irmã Caritana, eu pedi assim, uma licença por 2 anos, mas não me deram. Mas eu estava super decidido a ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado missionário. E aí então pedi as contas realmente. Eu não trabalhava contratado da Petrobras, eu era funcionário da Petrobras. Então pedi as contas, faltava 1 mês para completar 10 anos de Petrobras. 9 anos e 11 meses.
E faltava um mês para eu receber um botãozinho que eles dão lá de ouro, faz uma homenagem, uma festa. Mas tudo isso eu deixei para trás por amor às almas. Sim. Bom, então definido que eu ia para a Venezuela, porque tinha passado no estágio, Deus abençoou grandemente o estágio. Foi uma coisa assim formidável. Um laboratório de Deus, um intensivão na nossa vida. O Senhor salvou, o Senhor curou, o Senhor nos usou para expulsar demônio no nome de Jesus. Realmente, tinha muito demônio. Miranda tinha razão. Tinha um rapaz endemoniado lá que o demônio simulava que ele estava botando sangue pela boca. E não era. Interessante isso. O certo é que fomos aprovados e agora chega o momento de pedir as contas. Como foi isso? Reuni a família. Nesse tempo eu só tinha 2 filhos pequenos, a esposa, né? Auxiliadora, Nara e Elieber. Aí eu faço uma oração lá em casa. Pego esse crachá. Eu tinha bigode. Coloca aqui para essa câmera pegar aí. Eu tinha bigode. Então eu pego esse crachá e levanto assim numa oração lá em casa e digo: Senhor, aqui está o meu emprego na Petrobras. Aqui está. Tu me deste e eu entrego aquilo que tu me deste para fazer missões. Me rendo por completo. Aí me rendi. No dia seguinte eu estava no gabinete do pastor João Gomes e Miranda, contando. Foi aí que surgiu, né, que eu contei. E bom, o certo é que estava definido que nós íamos para a Venezuela. Muito bem, querido. Então, nós vamos agora para aquela questão de... Fiz o estágio, né? Só rememorando, fiz o estágio, já pedi as contas da empresa e chegou o momento de viajar. 95, ano de 95. Já sem emprego, a gente ruma para a Venezuela. Porque a grande necessidade era a Venezuela. Quando eu chego em Boa Vista, que era a ponte para nós entrarmos para a Venezuela, sim, através do município de Pacaraima, na fronteira ali, então um missionário vai nos receber, chamado Severino, e eu pergunto para ele: olha, nós estamos indo para a Venezuela, porque foi uma parceria com Boa Vista. Nós estamos indo para a Venezuela, mas eu não sei qual é a cidade que eu vou trabalhar. Você tem ideia de qual é a cidade? Aí ele disse: olha, existe um convite do pastor, o presidente de lá, para que você vá para a cidade de Barcelona. Você quer ir? Você lembra do sonho que eu tive? Então eu não tive dúvida nenhuma que a cidade era Barcelona. Sim. E aí concordamos com eles. E na mesma semana nós entramos Venezuela dentro. Passei só alguns dias em Boa Vista e entramos para Venezuela. Passando por Barcelona, mas eu ia me aculturar primeiro. Lá em Carúpano, na cidade de Carúpano, que fica na parte norte da Venezuela. Ia passar 3 meses. Me pergunte aí, passou 3 meses? Passou os 3 meses? Se aculturando? Não passei 3 meses, porque fui inquietado por Deus para ir logo para Barcelona e começar a obra. Então, em uma semana, nós estávamos dentro da cidade de Barcelona para começar a obra. Sim, fez tudo lá, então. A aculturação, na medida em que a gente ia fundando a igreja. O idioma, né? O idioma. Eu saí só com o português mesmo. Sabia dizer poucas palavras em espanhol. Mas já em Carúpano, no período da primeira semana de aculturação, aconteceu algo interessante. O pastor me deu a oportunidade para pregar. Eu comecei a pregar com um intérprete. Um jovem que conhecia português. Ele me interpretava. Ele entendia e passava para eles em espanhol. Ok. E eu comecei a falar o portunhol, que é a mistura, português com espanhol. Sim. E ele começou a entender e a igreja começou a entender. Pela primeira vez eu ousei falar portunhol. E ali então ele disse: missioneiro, estamos compreendendo todo. Siga adelante, hermano. Precisa de intérprete mais não? Não precisa. Estamos entendendo tudo, siga adiante, a gente vai entender tudo. E desde aquele dia, eu não precisei mais de intérprete. Deus abriu minha mente e, pela misericórdia dele, eu digo isso assim, emocionado e também dando a ele a honra, a glória e o lugar que é devido a ele. Ele abriu minha mente para aprender o espanhol. E hoje eu falo fluente espanhol e escrevo tudo. E o senhor passou o tempo todo como missionário lá na Venezuela. Foi nessa cidade? Ou... Em Barcelona. Só Barcelona. Só Barcelona. Porque o chamado era para Barcelona. Era exclusivo. Aí foi quanto tempo lá? Foram 7 anos. Desde a fundação do zero, não tinha crente nessa igreja. Não tinha igreja, na verdade.
Até o nome da igreja foi dado por nós. Foi Deus que nos deu. Comunidade Cristiana Cristo é o Senhor, de la Assembleia de Deus de Venezuela. Comunidade cristã, Cristo é o Senhor, da Assembleia de Deus da Venezuela. Então, foi todo o tempo lá, assim, foi uma imersão missionária. Fundamos, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, foram uma igreja-mãe com 7 filhas, no total 8 igrejas. Hoje, mais de 14. Depois do tempo, ela continua, né? A igreja foi entregue já pelos outros missionários que me deram sequência. Albérico, Martins, Késia, pastor Oséias do DEPEN. Então, hoje, essa igreja está entregue aos nacionais, porque quando nós fundamos, professor, ela foi fundada com esse propósito, de entregarmos a obra aos nacionais. Natal não montou uma igreja para Natal. Sim. Nós estabelecemos uma igreja para o reino e depois ia entregar para a Venezuela. E assim está. Hoje ela é conduzida por eles Sim, mesmos. pelo pastor Enzo Nadales. Foi entregue pelo pastor Albérico. Albérico dá uma assistência de longe, mas eles que, inclusive a questão cultural, a questão doutrinária, toda de usos e costumes, ela foi montada, ela foi estabelecida pensando na igreja assembleiana venezuelana. Teve algum algum conflito na parte de aculturação com relação aos costumes ou não? Não houve. É muito parecido com o nosso, então não teve tanto assim. Apesar de que as venezuelanas são muito vaidosas, né? São muito vaidosas, mas não tivemos nenhum problema. Por mais que a gente, digamos assim, queira trabalhar para a Venezuela, mas está no nosso sangue venezuelano os usos e costumes assembleianos do Brasil, que se assemelha muito com o da Venezuela. Então, por isso que a igreja não teve problema nenhum. Entendi. Muito parecido mesmo. E teve algum, nesses 7 anos, né, que o senhor falou? Foi, 7 anos. Durante esse período dos 7 anos, teve algum evento, algum episódio, algum momento que o senhor poderia destacar, gostaria de falar? A fundação de igrejas, de congregações. Deus me deu o projeto para estabelecer as igrejas, que fosse uma igreja duradoura, a partir da igreja mãe, abrindo igrejas filiais nos bairros, tipo como é aqui, que era uma novidade para a igreja lá. Então, esses momentos, eu tenho todos eles na minha memória, o dia da inauguração de cada congregação. Que foram 8. Foram 8 porque teve Apolo, né? Digamos assim, a igreja central, mais 7. Dos bairros periféricos. Tipo um satélite, né? Igrejas satélites. A mãe com as congregações. Porém, diga. Não, eu estou achando interessante porque o senhor chegou nessa cidade para fundar uma igreja que não tinha nada, né? Não tinha crente. Não. Aí o senhor começa esse trabalho de começar uma igreja, portanto, só tinha o senhor, a sua esposa e seus filhos. Desta igreja. Existiam outras igrejas de outras denominações e existia também uma Assembleia de Deus num bairro bem distante. Eu queria, era distante mesmo, não tinha muito a ver. Mas o senhor começou do zero. Do zero. Em casa. Em casa. E aí, essa igreja, ela se expande, ela começa a crescer. Isso. Ao ponto do senhor fundar congregações. E estabelecer missionários, tirando da igreja sede e enviando o casal, que a gente chama lá de pareja, né? Enviando o casal para o bairro. E em chegando lá, então, os primeiros crentes e tal, evangelizando, ponto de pregação, etc. E alugando ou construindo a congregação. E a partir daí, essa igreja ficava afiliada à igreja Apolo, à igreja mãe. E no domingo era muito lindo. Eles chegando das congregações dos bairros, nos micro-ônibus, ou nos táxis, ou enfim, de moto, para nós fazermos. Lá não tem escola dominical como nós temos aqui. Tem um culto matinal. E ali, então, eu implantei também a escola dominical. Primeira parte do culto, escola dominical. Na segunda parte, celebração da família. E aí, então, a gente entrava de meio-dia dentro, terminava às vezes 12h30 da manhã, começando de 9 da manhã, às vezes chegava até 1. Um culto avivado, porque eles são muito avivados.
aquele esquema latino de música, sabe, bem avivada, com harpa, quatro, maraca, enfim, aqueles ritmos, até hinos com o ritmo de merengue, muitas vezes, aproveitando a cultura local. Sim. Né? Tem isso também, eu tenho que me parecer com eles. Eu me pareci tanto, professor, que um dia eu estava pregando, e aí chegou alguém para visitar e disse, eu quero falar com um missionário brasileiro. E eu estava pregando. Aí ele disseram assim, é esse que está pregando. Aí a pessoa disse, não, eu não acredito. Ele tem as sobrancelhas de venezuelano, ele é moreno como venezuelano, e está falando o nosso idioma tão bem. E ele não acreditou. Depois foi que, quando terminou, a gente foi conversar, e ele terminou acreditando que eu era brasileiro. Pela identificação que a gente Sei. procurava ter, né? Eu acho que é Deus que faz isso. Muito bem. Sotaque venezuelano. Quando eu falo espanhol, as pessoas que são de outro país, ela pensa que eu sou venezuelano. Porque eu aprendi assim 7 anos. Uhum. E a sua esposa e os filhos também? Também. A auxiliadora fala menos do que eu, mas ela fala. E os filhos falam melhor do que eu. Porque eles chegaram pequenos. Sim. Né? Chegaram pequenos. E aí o retorno? Ah, o retorno. Tem história aí, Tem viu? história. A história tá só começando, porque parece que o retorno é mais profundo, né? Do que... É profundo na medida em que o missionário ele precisa de um processo chamado de reaculturação. No início nós falamos da aculturação, não é isso? É. Mas tem um processo reverso, onde você chega no seu país, você tem que se reaculturar, se podemos dizer assim. Você encontra seus pais mais velhos, os teus irmãos mais velhos, você já está acostumado com o clima, umidade relativa do ar diferente daquele país, comidas diferentes, tudo diferente, amigos teus já morreram, talvez alguns, e tu tens que, sabe, eu caminhando em Natal muitas vezes, vinha à mente as ruas de Barcelona. 7 anos você morando ali. Então tu tens que passar aquele processo de readaptação. Era muito comum eu estar falando com as pessoas e misturar o português. Ou pregando na igreja, de repente você prega no sotaque, quando pensa que não sai uma palavra. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Tem um missionário um missionário brasileiro, vai para, sei lá, outro país aí qualquer. Quando ele volta, tá pregando, aqui a cola escorrega uma palavra no idioma que ele, né, vive. O pastor Abidênigo, quando ele retornou da Colômbia, Sim. Eu acho assim que ele retornou, eu participei de um congresso que ele estava pregando, esse congresso. E isso aconteceu algumas vezes na pregação dele. Muito comum acontecer. 1 ano, 2 anos, ainda é comum. Ora, hoje, até hoje, aqui e acolá, não falo mais, mas ainda vem na mente, e aí eu vou, e claro, tem que adaptar para o português, né? Sim. Agora, pastor, quando o pastor Oséias, que também foi missionário lá, né, na Venezuela, em outra cidade, né? Não, ele foi em Barcelona, ele me substituiu a princípio. Ah, foi. Pronto, ele passou 9 anos. Sim. E pouco, né? Foi um tempo mais ou menos assim. E quando ele retornou, já estava aqui, pastoreando igrejas aqui em Natal, eu perguntei a ele, por que retornar? Por que o senhor retornou? Isso. E ele disse, porque eu percebi que o meu tempo lá tinha terminado. Existe o Kairos de Deus, né? O tempo de Deus para que as coisas aconteçam. No seu caso? No meu caso, eu fui para passar 3 anos. Pastor Miranda disse, pastor, missioneiro, né? Missioneiro, você vai para 3 anos. 2 para estabelecer a igreja e 1 ano para formar os líderes. Depois você volta e a gente vai orar para ver o que é que Deus faz. Passou 1 ano, passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando eu estava no 6º ano, eu liguei para o pastor Santana. Pastor, era 3 anos. Não estou querendo voltar, mas sinto que já é tempo. Né? Agora, não é que eu queira voltar agora. E a gente conversou e ele disse, missionário, fique mais um tempo, eu vou orar. E no tempo de Deus a gente volta a conversar. Quando completou aproximadamente 7 anos, então, a auxiliadora precisou vir ao país para fazer uma cirurgia. E cada vez mais aquele sentimento de que a missão tinha concluído lá. E então, vim para acompanhar a cirurgia da auxiliadora
E nessa vinda foi que eu fiquei já definitivamente, e ficou definido que seria um outro missionário enviado para nos substituir, e foi assim que nós voltamos para... E comecei então como diretor do DEPEN, com a sensibilidade de quem já foi para o campo, sofrendo como missionário, sentindo na pele a dor do missionário. Aí eu pude agora ajudar nessa área, como diretor executivo do DEPEN. Pronto. Aí, de retorno aqui em Natal, a questão do trabalho, né? Exatamente. Aí você vem totalmente entregue ao Senhor, e agora o salário reduziu porque a moeda lá era uma moeda X, diferente do real. Quando eu venho, aí o salário daqui baixa, né? Não que a igreja não me ajudava, me ajudava, mas não era com um salário que eu pudesse ter certas, digamos assim, facilidades, né? Uhum. Trabalho básico, um salário assim, não era um salário da Petrobras. Eu não ia esperar isso também, jamais. Uhum. E aí então surge a questão a dependência econômica, algumas privaçõezinhas e tal, mas eu estava tirando de letra. Deus estava me ajudando, né? E um amigo diz assim: Eliezer, vai abrir concurso na Petrobras. Você não quer fazer o concurso? Eu digo: rapaz, eu estou tão bem, Deus tem me ajudado, tem suprido. De lá eu já saí. Por que é que eu vou voltar à Petrobras? Ele disse: faça o concurso, de repente Deus quer te dar de volta o emprego, né? Aí eu digo: tá bom, agora eu vou fazer, agora eu não vou estudar. E assim eu fiz. E seria para quê? Para voltar para a Petrobras aqui no Rio Grande do Norte, através ou seja, para trabalhar na refinaria. E aí eu faço o concurso e passo em terceiro lugar. Deus me deu de volta o emprego na Petrobras, em terceiro lugar. Sim. E passei a trabalhar no mesmo lugar que eu trabalhava antes, na refinaria. Eu lembro que o senhor contando esse testemunho, o senhor falou de um momento que foi fazer uma prova, não sei se foi dessa vez, que o pessoal era tudo jovem, tudo novo. Isso, como foi isso? Imagina, né? Quantos anos eu tinha já? Eu acho que eu já tinha uns 40 anos quase. E aí a meninada, recém-saída da universidade, recém-saída do IF. Na minha época era ETFER, né? Já era, eu acho que era IRN. Não, era IF já. Acho que era IF. Cefete, a meninada, né? Cefete, né? Porque teve Cefete. Cefete, era Cefete. A meninada do Cefete, inscrições feitas pela internet, Brasil todo, 230 mil pessoas inscritas. E aí eu tava lá metido, né? E eu digo: Senhor, não vou estudar, só se o Senhor quiser me dar de volta. Mas eu estava numa igreja pastoreando nessa época, e aí um irmão estava pregando e profetizando para a igreja, antes de eu saber que eu ia passar. Ele estava profetizando, e aí naquela hora eu já tinha feito o concurso em segredo. Aí eu disse assim: Senhor, me fala, eu vou passar, me fala sobre aquele concurso. E eu já era pastor nessa igreja. E aí o profeta se vira para mim, ele estava no púlpito pregando e profetizando. Se vira para mim e diz assim: meu servo, quanto àquele negócio que é segredo entre mim e ti, eu tenho a te dizer que tenho prazer e honra em te abençoar. Então eu olhei para a auxiliadora assim, ela estava na igreja, e passei, Cilia. Eu chamo ela de Cilia. Estou passado. E quando saiu o resultado, eu tinha passado em terceiro lugar. Sim. Eu digo que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fez questão de dizer, vai ser do terceiro. Só que eu voltei como júnior, né? Eu era pleno na escala de classificação da Petrobras. E aí um colega disse: aí você perdeu, tá vendo? Você saiu do nível 42 e volta no nível 25. Digo: não perdi não. Espere, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Com menos de um ano surgiu outro concurso. Aí eu digo: não, eu tô dentro da Petrobras, já sei que é da vontade de Deus, agora eu vou estudar. Aí eu peguei livros, comprei livros, peguei as normas da Petrobras, peguei o programa, e era aquela prova aplicada, irmã Caritana e professor Ananias, e os nossos, né, telespectadores, podemos dizer assim, internautas. Ali eu pego aquelas provas, eu começo a estudar aquelas normas e tal, me dedico, né? Porque eu sabia que eu precisava, era questão de promoção, né? Eu ia voltar para o nível 42 e começo a estudar, mas na certeza que Deus iria me ajudar, com fé, muita fé.
era a minha chance de realmente voltar ao nível. Reconquistar, né, aqueles níveis. Ora, de 42 eu estava lá no 25, ganhando bem menos. Tratado como novato, né? Então, quando eu faço a prova, aí quando sai o resultado, só tinha uma vaga para minha função. Muita gente inscrita, Colégio das Neves cheio de gente, cheio de meninos, cheio de... E aí a auxiliadora me diz assim, filho, você fez boa prova? Ela foi me receber, né? Foi me buscar. Aí eu disse, eu fiz. Eu tenho fé que eu vou passar. Quando saiu o resultado, eu saí em 7º lugar. Só que tem um detalhe. Sim, aí eu só vou mostrar o crachá do 3º lugar que eu esqueci de mostrar. É esse daqui. Quando eu voltei a Petrobras. Sim. Certo? Aí quando eu passo em 7º lugar, a fila anda. Primeiro não podia tal coisa, não apresentou documentação, etc. Tinha gente também que estava enfermo, infelizmente. Concurso tem dessas coisas. Espero que ele tenha sido curado. Mas a fila andou, quando eu estou trabalhando lá na refinaria um dia, o RH me chama. Eliezer, a vaga é sua. E aí eu volto para o nível 42 e trabalhei mais 15 anos na Petrobras. Já saí no nível quase 60, 59. Deus foi me dando promoções ano a ano e cheguei a quase 60. Então o senhor terminou lá o período? Minha jornada, terminei. Aí na pandemia surgiu um plano de aposentadoria voluntária. Eu já estava aposentado pelo INSS. E aí me aposentei pela Petrobras. Aqui está o crachá, não de aposentado ainda, mas eu tenho direito. Mas esse aqui foi do 2º concurso. Sim. Entendeu? Esse que era para melhorar o salário. Que ficou no 7º lugar. Isso. Esse aqui foi do 3º lugar. Esse aqui foi quando eu entrei, né? Sim. Um dos que eu entrei. Esse daqui foi quando eu voltei da missão que eu fiz em 3º lugar, né? Tinha passado em 3º lugar. E esse aqui foi o meu último crachá. O meu último mesmo. Sim. Eu não devolvi. Eu pedi lá, riscaram aqui a taxa para não entrar mais. Eu não posso mais entrar na Petrobras. No prédio, né? No prédio. Eu entro agora como aposentado. Ou seja, a gente percebe nisso aí a ação de Deus. Porque o senhor sai de um emprego fixo, né? Com a estabilidade. E é uma coisa que as pessoas procuram tanto hoje, sim, lutam tanto para ter, mas o senhor resolve realmente... Entregar meu Isaac. Isso, é um sacrifício verdadeiro aí, né? Isso. E Deus honra isso, fazendo o senhor retornar para a mesma empresa, né? Também na mesma condição de funcionário efetivo, né? Isso, trabalhando com o que eu gosto, que é sim, planejamento de parada de manutenção, leitura e interpretação de desenho, né, irmã Caritana, na área de arquitetura, sabe o que é isso? Você pegar um desenho, interpretar, prever o dia da parada, prever do parafuso a peça mais complicada, não deixar faltar nada. Então, Deus me deu essa capacidade. A Ele a honra e a glória. Mas o que eu gosto mesmo é de ganhar almas para Jesus. Porque aí o senhor voltou nessa parte aí da profissão, né? Sim, para nos manter, né? Isso, claro. Mas em paralelo, claro, o senhor ficou lá no departamento de evangelismo e missões, DEPEN, né? Aí entreguei, quando eu passei na Petrobras, eu não conseguia conciliar o DEPEN, mas eu conseguia pastorear. Aí voltou para... Só pastoreando e trabalhando. Foi me dada a permissão pelo pastor Martim de eu continuar trabalhando na Petrobras e sendo coordenador do setor. Mas eu trabalhava muito, porque eu trabalhava durante o dia todinho e de noite eu ficava vendo os cultos, né? E ajudando os copastores na minha ausência. E quando eu estava, então, em Natal, tempo completo para a família e para a obra do Senhor. Foi um bom tempo assim. Então tem esse detalhe aí, que o senhor era coordenador de setor, mas trabalhando no interior. Isso. E aí eu trabalhava... Como é que foi isso aí? Pois é, então, Deus me deu a graça, eu vou só abrir aqui um arquivo, de pastorear, então, Alto do Rodrigues, né, Venezuela, Satélite Pirangi, Planalto Pirangi, Neópolis, de Sé Rosado, Nova Descoberta, Candelária e Eucalipto pela 2ª vez. Então, como era isso? Eu tinha 2 copastores, sempre. A auxiliadora também me ajudava, né?
na parte das mulheres. E de lá eu me desdobrava para poder coordenar a distância. E Deus nunca falhou comigo. E a obra avançou, e graças a Deus que o Senhor me ajudava a dar cobertura ao setor, a atender essa necessidade. Eu louvo a Deus que hoje eu estou aposentado tempo integral só para a obra e para a família. É diferente, né? Você fica mais disponível, mais com tempo mais dedicado à obra, para você ler mais, para você escrever livros. Né? Você é escritor, e agora eu também posso escrever, né? Enfim. E até ajudar a outros pastores ministrando a palavra. Hoje eu poderia estar embarcado, eu digo sempre isso, mas hoje eu estou aqui com você, porque eu poderia estar embarcado hoje. E se eu estivesse na escala, eu não podia estar hoje aqui. E Deus me livra da escala, me dá aposentadoria, cabelos grisalhos já, 31 anos de ministério, para ajudar pessoas. Na verdade, nós ajudamos pessoas a chegar no céu. Né? E é por isso que eu disse que minha frase é chamado para pastorear. Certo. Eu não fui chamado para ser funcionário da Petrobras. Deus me deu o emprego para garantir uma renda na aposentadoria, mas, na verdade, o meu chamado é para servir, para ganhar almas. Eu me realizo sendo pastor. Não tenho vergonha de ser pastor. O meu e-mail é pastoreliezer.de souza@gmail.com. Eu não me orgulho, mas eu não tenho trauma de ser pastor. Porque as pessoas querem traumatizar os pastores, né, Ananias? Nos dando certos adjetivos, mas existem pastores chamados por Deus. Grande parte dos pastores, a maioria, 99,999%, são pastores dignos, honestos, que sofremos muito por amor à obra. E eu sou um deles. Disposto, se for necessário, morrer por amor a Cristo e as almas. O senhor falou aí nos livros, né, que agora é escritor também. Diga aí o nome dos livros que a gente vai colocar a foto, né? Pois é, A Dádiva da Vocação, Caminhos para um Ministério Frutífero, é o primeiro. E depois, então, agora, escrevi agora Marcas da Excelência. Marcas da Excelência. E é falando sobre as marcas de Cristo Jesus. As marcas que Paulo fala, né? Ninguém me moleste, ninguém me inquiete, porque trago comigo as marcas de Cristo. É como se você estivesse de frente para o Calvário, olhando para Jesus e vendo as marcas das mãos, marcas dos pés, as marcas das costas laceradas, a marca da coroa de espinhos. E por último, convergindo aí para a marca da sepultura vazia. E o nosso Cristo ressuscitou triunfante e poderoso. Então, por enquanto, são esses 2 livros. Eu estou escrevendo também Vida Servil. Viver, Amar e Servir. Vai ser uma trilogia. Tudo bem. Pessoal, eu ainda tenho aí, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho ainda 2 perguntas para o pastor. Mas eu quero só informar vocês que estão acompanhando sempre os nossos episódios, e a gente também tem os nossos parceiros, né? Então, aquelas pessoas que pensam como nós pensamos, no sentido de um projeto de levar a cosmovisão cristã para mais longe, né? Para alcançar cada vez mais pessoas. Então, durante esse episódio, vocês viram e estão vendo que o QR Code dos nossos parceiros está aparecendo aí. Então, podem acessar, né? Ter acesso ao conteúdo também de alguns deles que estão aparecendo aí e, como eu disse, pessoas que acreditam realmente como nós acreditamos. Tá bom? Eu quero aproveitar e lhe parabenizar pelo programa, né, pelo podcast. Muito lindo, muito inteligente, e a visão também, né? A fé em harmonia com o intelecto. Isso. Foi a ideia inicial do livro, né? Sim. Eu escrevi o livro pensando em fazer uma introdução à apologética cristã. Sim. Né? Porque muita gente não vai para os livros de apologética porque tem uma carga filosófica muito grande. Né? E aí eu tentei aproximar essa literatura, né? Cada vez mais das pessoas, e mostrando que
Deus nos fez completos. Então, com fé, mas também com razão. Com inteligência. Com inteligência. Eu creio nisso também. Deus não só chama os indoutos. Prego sempre isso. Ele chama também os doutos, né? Os inteligentes. Os crânios também. Ele precisa disso. Ele chamou Lucas. Não sei se ele precisa, mas ele chama. Deus, na verdade, não precisa de nós assim, mas ele chama. Ele chamou Lucas, ele chamou Paulo. E mesmo Pedro sendo indouto, muito inteligente. Quando você pega o discurso de Pedro, o primeiro discurso dele, depois do dia de Pentecostes, é um discurso muito rico de intelectualidade, de muita fé, de ousadia do Espírito Santo, mas também de muita inteligência. E ele vai lá no cerne do pecador, convencendo-os de uma maneira tal que quando ele termina, a turma diz, mas me diga então o que é que eu vou fazer? O que é que você quer que eu faça? Aceita Jesus. Né? Convertei-vos. Ali é teologia pura, viu? Pois é. Ele pega o Antigo Testamento, pega profecias, né? Traz o rei Davi também para a conversa, todo mundo, né? E é um condensado, né? É um condensado. É porque não era ele, né, pastor? Era o Espírito Santo. Agora Pedro batizado com o Espírito Santo. Sim. Deixou de ser aquele Pedro colérico ou sanguíneo para ser agora um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Eu digo, não era ele, não era o primeiro, né? Sim. E agora mais inteligente, né? Inteligente agora. Cheio de fé, mas também com a harmonia com a inteligência, com o intelecto. Sim. Então eu creio que Deus faz isso. Ele chama o indouto e dá intelectualidade a ele. Da inteligência, da sabedoria. Pastor, tem algum desafio, alguma história marcante, alguma crise de superação a mais que o senhor gostaria de falar? Ou essas já foi muito também, né? Crise de superação, eu acho que eu não tive crise, eu tive superação, né? Eu venho, na verdade, de um lar com muitos filhos, meus pais tinham muitos filhos, e um lar, digamos assim, cristão, e digamos assim, com muitas dificuldades financeiras. E eu tive essa facilidade dada por Deus de trabalhar na Petrobras e etc. Nesse trajeto entre Cidade da Esperança, quando eu era menino, né? Sim. Até hoje, foi um trajeto de superação também. Superação de tudo na vida. Eu não consegui nada fácil. Eu não tenho tudo que eu quis. Mas o que eu tenho foi Deus que me deu e eu honro isso e agradeço a Deus. Mas foi com muita superação, muito trabalho, muito esforço. Eu creio muito no esforço e na mão de Deus ajudando, abrindo portas. Então foi toda uma vida de superação. O fato de chegar a ser pastor é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande. Paulo disse assim, que ele louvava a Deus porque Deus o achou digno de colocá-lo no ministério. Eu também, eu a Paulo digo isso. Tudo para a glória do nome do Senhor. Então é todo um trajeto de superação. Consegui ser auxiliar de trabalho, diácono, né? E Deus me fez pular essa fase de presbiterato, indo direto para evangelista. Então foi uma superação grande. E depois então os homens usados por Deus nos reconhecem e nos consagram a pastor. E hoje estamos debaixo do sangue de Jesus, cumprindo o legado, cumprindo a missão, pregando o evangelho. Como você sabe, todo pastor ele passa pelas vicissitudes da vida, inclusive de censuras. Ainda há pouco eu estava lá em Eucalipto trabalhando e alguém chegou e disse, todo pastor é mentiroso. Não é? Então é esse tipo de superação que a gente passa, mas não é assim, a gente sabe disso. Inclusive, eu estava até comentando com um pastor que está exercendo, né, a função pastoral hoje, e eu perguntei a ele qual era a parte mais difícil. Uhum. Porque muita gente olha para o glamour. E quando eu digo glamour, eu estou pensando aqui no púlpito. Sim. Né? Porque, pelo menos, considerando aqui a nossa realidade da denominação, né? Sim. Todas as quintas-feiras, o pastor tem que estar ali com uma palavra... Pasto Verde. Não é? Isso. Inclusive o pastor Kleber Maia, que escreveu
Ele escreveu algumas obras sobre pregação, né? Uhum. O uso do Isso. púlpito. E ele diz que quando tem muito púlpito, aí tem menos gabinete, né? E se tá tendo muito gabinete é porque tá tendo... Tem que buscar o ponto de equilíbrio. Mas ele tá colocando justamente nessa situação de que o púlpito é onde tá o pasto, né? Mas aí se não tem o pasto, aí a ovelha adoece. Aí se adoece tem que ser cuidado no gabinete, né? Exato. Então é melhor dar um suporte no púlpito, né? Mas eu perguntava porque a pessoa olha ali, aí o pastor é aquela pessoa que está ali na cadeira do centro, né? Tem o púlpito para ele, é ele quem é o líder da comunidade e tal. Quando eu falo glamour, é essa imagem. É os seus bem-vindos da posse. É os sons bem-vindos da posse, com a multidão que vem deixar, né, a pessoa na igreja. Mas aí eu perguntei a ele qual era a parte mais difícil. E aí ele disse, é exatamente essa que as pessoas não veem. É essa que você não vê no púlpito. É a visita aos enfermos, né? A visita às pessoas que estão afastadas. É todo esse trabalho, o próprio trabalho do gabinete. O preparo que o pastor tem que ter. Os bastidores. A visão holística, eu acho que o pastor ele precisa ter uma visão holística da vida e das coisas. Para poder pregar, para poder se relacionar. E isso demanda tempo, isso tem um custo. Sim. Tem um custo, inclusive, financeiro. Se ele não comprar livro, se ele não ler, se ele não ler a Bíblia, enfim. Está se atualizando. Um preparo. Senão você não vai ser um pastor diferenciado. Eu acho que nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Precisamos ser esse pastor. Eu tento ser, né? Não sei se eu sou. Né? Tento ser esse pastor que faz a obra com amor, com dedicação e que procura pregar esse cristianismo e viver esse cristianismo. Fé e, ao mesmo tempo, inteligência. Sim. Porque para ser um pastor, eu dizia a alguém, meia boca não vale não. Tem que ser um pastor inteligente, tem que ser um pastor sábio. Tento, não é que eu me considere. Eu me considerei quando você me disse que você convidava pessoas inteligentes. Mas eu quero dizer que é interessante que o mundo requer hoje respostas do pastor. E nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos ser pastores que dão respostas à sociedade. Foi-se o tempo que o pastor era despreparado. Eu estou consciente disso, por isso que eu procuro preparo todo dia. Amém. Eu sou um eterno aprendiz. Muito bem. É ensinável, né? Sim. Pastor, agora, para a gente concluir, eu queria que o senhor trouxesse um conselho. Um conselho. Pode ser um conselho para a nova geração, para a nova geração de obreiros, né, para a própria igreja. O senhor fica à vontade. Diante de todo esse percurso que o senhor teve, né, e que Deus lhe deu a oportunidade de ter essas experiências, que conselho o senhor traria? Pode se dirigir para essa câmera aqui e já falar direto para o pessoal. Eu creio que hoje Deus está me usando muito para escolas bíblicas de obreiros, né? Eu tenho viajado a algumas cidades e eu deixaria uma mensagem para os obreiros, para os jovens que querem ser missionários, que querem ser obreiros, que querem ser pastor. Acreditem, o ministério é difícil, mas acreditem. Acreditem que Deus, Ele chama, Ele capacita, Ele prepara. E aos que já exercem o pastorado, o ministério, quer seja de pastor, ou como qualquer líder que somos, que a gente seja esse cristão autêntico, né? Que deixemos um legado. Eu me preocupo muito com a geração que surge, deixando um legado para quem está começando. Dizer que vale a pena ser pastor, sim, vale a pena ser pastor, não pelo salário que se recebe, eu sou voluntário, não recebo salário porque sou pastor. E aqueles que recebem justamente, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas o que eu quero dizer é que a recompensa é ver uma alma convertida ao evangelho, pessoas que você ajuda, pessoas que você está conduzindo na esfera humana, naquilo que a gente pode, conduzindo para o céu. Indo para o céu e indo, pegando na mão e dizendo, vamos juntos para o céu. Eu acho que é essa a missão nossa, conduzir pessoas a Cristo e, consequentemente, para o céu. Então, vale a pena, continue no propósito. Se você está sendo líder, continue nesse propósito. Se você pretende ser pastor, vale a pena sim. Vale a pena porque é uma missão nobre.
não, repito, não pelo que se recebe, mas por aquilo que a gente doa para as pessoas, que é a nossa vida. E eu digo que eu quero falecer um dia, quando Cristo chegar o dia para mim, morrer como uma vela acesa, que ilumina alguém, que se desgasta na medida e na proporção que você está iluminando as pessoas. Não tenho nenhum interesse de sugar do evangelho nada. Pelo contrário, de dar a minha vida, porque já fiz isso uma vez, deixei tudo, larguei tudo para ir para a obra missionária, larguei meu emprego, larguei o mundo aqui no Brasil e fui para um país, Venezuela. Você está conhecendo agora, eu já conheci faz tempo. Desde 95 eu estava lá dentro, onde o fogo mais inflama. Mas Deus me livrou de todas. Estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Bom, pastor, agradecer agora, né? Esse momento todo. Que legal estar aqui com vocês. Que legal participar. Eu vou deixar agora um presente para o senhor. Sério? Meu Deus. E aí o senhor vai ficar cuidando junto com a irmã auxiliadora, né? E vai lembrar. Que legal, que legal. Vou plantar no meu jardim lá. Eu gosto de plantas. Muito lindo. Amém. Que Deus abençoe então a vocês, né? Que todos realmente consigam ser abençoados com esse testemunho. Foi um testemunho, né? Um testemunho de vida, testemunho ministerial, tá bom? E aguardem os nossos próximos episódios. Deus abençoe a todos. Tá bem, obrigado pela honra de estar com vocês aqui. Até a próxima, estamos disponíveis aí para qualquer outro momento. Forte abraço. Se quiserem falar conosco, pode ser? Sim, o seu contato. O nosso livro está lá nas livrarias Leitura. Nós temos lá a Dádiva da Vocação, nas livrarias evangélicas aqui de Natal. E também você pode me encontrar pelo meu Instagram, @Eliezer de Souza. Pronto. E na AD Eucaliptos. Domingo vai ser festa na igreja, estão convidados. Pronto. 32 anos de obra. Quando a gente vai colocar aí embaixo, né, na descrição, todos esses dados que o senhor pode trouxe. Colocar meu WhatsApp, tranquilo. Amém. Um abraço. Pai do Senhor.